Deuteronômio 6:5. Vamos lá, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teu filho, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tua porta. Vamos abrir ainda alguns outros versículos. Mateus capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, 36. Se você quiser anotar os versículos, anote aí. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Outro semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, feche seus olhos aí. Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga vida, entendimento da tua palavra, e que a vida do Senhor esteja sobre nós, que o nosso coração seja cheio, em plenitude da tua palavra, em plenitude da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Faz um joia, pelo menos eu sei que está todo mundo falando bom dia para mim. Amém. Graças a Deus, a gente está no dia 10 de janeiro. Hoje é 10 de janeiro? Está passando voando, né? 10 já? Não é verdade, cara? Está passando voando, já é dia 10 de janeiro. A gente começou um ano propondo uma consagração ao Senhor como primícias, propondo uma consagração ao Senhor como primícias, consagrando nossa vida como primícias. E eu queria trazer alguns versículos e um entendimento do que é primeiro, do que é primícias, e quão importante isso é para nós, para oferecermos ao Senhor aquilo que é primeiro. Quando o Deuteronômio diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, para que a gente não tenha nenhum problema, que é um versículo do Antigo Testamento. Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, e ele cita Deuteronômio 6:5, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o seu coração. E esse amor a Deus, ele precisa ser expressado de maneira honrosa. Esse amor a Deus precisa ser expressado em nossa vida. Nossa vida precisa transmitir esse amor, e nós precisamos reconhecer esse amor de Deus em nós. Nós precisamos reconhecer a transformação que Cristo fez em nós.
Nós precisamos reconhecer isso. E há uma maneira honrosa de se servir a Deus e de se amar a Deus. A maneira honrosa de se servir a Deus e de amar a Deus é dando a Ele o primeiro em tudo. Quem já fez aniversário? O Kleber hoje está fazendo. Parabéns, Kleber. Quando a gente faz aniversário e o Kleber depois vai convidar todos para o bolo, todo mundo pergunta a hora que vai cortar o bolo. O que todo mundo pergunta? Para quem é o primeiro pedaço? E para quem é o primeiro pedaço é o quê? Para quem que a gente dá o primeiro pedaço? Para quem? Para quem, Fidelis? Para quem? Para quem a gente ali julga mais importante, né? Para quem tem uma importância muito grande ali na festa. Não sei, alguém que vai se sentir honrado por receber o primeiro pedaço. E primícias, e os primeiros, e aquilo que é primeiro a Deus é um princípio que precisa ser adotado por aqueles que amam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Se você é bom de batalha bíblica, abre rapidinho. Se você está com o celular, você abre mais rápido ainda. Ou não, né? Que eu já abri aqui. Quem está com o celular já abriu. Provérbios 3, 9. E eu queria que nós entendêssemos isso, quão poderoso é. E não é uma opção para aqueles que amam a Deus. Não é uma opção. É o jeito que vive aqueles que amam a Deus. Provérbios 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Geralmente a gente usa esse versículo para quando nós vamos ofertar, mas sempre reivindicando a bênção do Senhor e a importância de como honrar a Deus com tudo aquilo que nós temos. Mas a gente não pode esquecer que a oferta ao Senhor não é apenas financeira, também é financeira, mas não é apenas financeira, mas é uma oferta a Deus de nossa vida, daquilo que nós temos, daquilo que somos. Quando o escritor diz honra ao Senhor com os teus bens ou com todos os teus bens, ele logo em seguida ele diz e com as primícias da tua renda. E o que é primícias? É o que vem primeiro. É aquele que é um exercício que Deus nos deu para nós medirmos o grau de importância que Deus tem para nós. É sério isso. É muito sério. O grau de importância é um exercício de um coração consciente. Então todo coração consciente, ele precisa se exercitar em dar a Deus, oferecer a Deus tudo que é primeiro. Um dia eu ouvi eu não lembro de quem agora, eu sempre lembro das coisas, das frases, das palavras, mas eu nunca lembro quem disse. Mas um dia ele disse assim, cara, o primeiro filho é do altar. O primeiro filho é do altar. Prepara o primeiro filho para o altar, porque ele é destinado ao altar. Tudo que é primeiro só tem um destino, o altar do Senhor. Tudo que é primeiro, seja lá o que for em sua vida, ele tem um destino, ser consagrado ao Senhor. E Êxodo diz isso, e eu vou mostrar para vocês alguns versículos que diz isso. Tudo que é primogênito, tudo que é primeiro, ele só tem um destino, ser consagrado a Deus. Ainda que Deus lhe devolva, a consagração precisa partir de nós. É preciso haver, e eu
de forma que consciente, de forma que com uma fé que transforma. É preciso haver um combinado entre aqueles que nós relacionamos, o marido, a esposa, os filhos ou os irmãos, ou você consigo mesmo. É preciso haver um combinado de como eu não vou abrir mão de honrar a Deus, e só se honra a Deus por princípios. E a honra que Deus se agrada e a honra que Deus espera é que Ele seja primeiro, para que o nosso coração exerça, coloque para fora aquilo que nós cremos, dando a Deus tudo que é primeiro. A gente vai ler ainda o versículo que diz: se as raízes são santas, todo o resto é santo. Se a raiz se o primeiro é santificado, todo o resto é santificado. É o princípio de Deus. Por isso que é tão importante que as primeiras horas do dia sejam dedicadas ao Senhor. É por isso que nós temos o costume do primeiro dia da semana dedicar ao Senhor. É por isso que nós temos esse costume. E esse mês, não só no culto dos domingos, mas esse mês eu desejo que o nosso coração esteja voltado a uma consagração ao Senhor, de oferecer a Deus aquilo que é primeiro, mesmo que eu abra mão de outras coisas para isso. Na verdade, eu preciso abrir mão de outras coisas para isso, porque não tem como duas coisas ocuparem o mesmo lugar. Não tem como eu amar as coisas acima de Deus e achar que amo a Deus. Aquele versículo que está escrito na Bíblia do diabo, se o diabo não tem Bíblia, mas Deus conhece o meu coração. Cara, Deus conhece o seu coração, é verdade. Mas a gente geralmente usa isso para nos desculpar daquilo que nós não estamos oferecendo a Deus com honra, daquilo que nós não estamos dando a Deus com honra. Deus conhece minha necessidade, mas Deus não se move por necessidade. E nem nós deveríamos nos mover por necessidade. Necessidade rouba prioridade. Necessidade rouba prioridade. E a nossa prioridade não pode ser roubada. E a nossa prioridade deve ser amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua alma. Mateus capítulo 6, versículo 33, não é apenas um versículo bonito, mas é uma afirmação, é um mandamento, é uma convocação. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, ou essas coisas, as coisas que Jesus estava falando, vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo, não estava dando um novo mandamento, ele estava dizendo aquilo que já estava sendo construído desde o Antigo Testamento. O primeiro consagrado a Deus abençoa todo o resto. O primeiro que é consagrado a Deus faz com que todo o resto seja também. Deus não abençoa as coisas no meio do caminho. Primeiro porque nós não somos chamados para serem abençoados. Deus nos abençoou para frutificarmos. Então o fim na vida não é procurar a bênção de Deus. Não é o fim. Eu não conheço a Cristo e busco ao Senhor para ser abençoado. Eu sou abençoado para frutificar. Então não é o fim. Então às vezes a gente vai vivendo a vida achando que, como eu estou abençoado, estou aprovado por Deus. E bênção de Deus não aprova, porque o sol nasce para todos.
Deus dá o sol para todos, para os justos e para os injustos. Isso também está escrito na palavra. O justo e o injusto pode se enriquecer. O justo e o injusto pode ter uma vida boa. Mas não significa uma aprovação de Deus, porque os aprovados por Deus estão frutificando e não sendo abençoados. Abençoado todo mundo é. Mas tem uns que parecem que são mais abençoados. Não, é porque tem uns que entendem melhor os princípios e vivem debaixo desses princípios de maneira mais ajustada. Agora, não pense em nós. A gente não pode sequer se dar ao luxo de pensar que amar a Deus precisa ser do meu jeito, ou Deus vai entender o jeito que eu o amo. Não há justificativa diante de Deus quando eu digo a Ele: Deus conhece o meu coração. Isso não é uma justificativa. Porque Jesus, Ele não quer conhecer o teu coração, Ele quer transformar o teu coração. Deus não quer conhecer o teu coração, Ele já conhece, é verdade. É redundante quando eu digo, no meu jeito de viver, o jeito que eu me ofereço a Deus, o jeito que eu me ofereço a Deus, não é aceitável diante do Senhor, não é aprovado diante do Senhor aquele jeito que é só meu, particularmente só meu, porque Deus entende minha necessidade, meus limites, Deus entende tudo isso, mas há um princípio de como se honrar a Deus e como se amar a Deus, é dar a Ele a primazia, é oferecer a Deus aquilo que é primeiro, porque a nossa oferta a Deus, ela é o reflexo de como nós o vemos, Não existe relação com Deus sem oferta. E eu não estou falando só financeira, porque às vezes a gente pensa só oferta financeira. Também. Mas é como nós refletimos aquilo que nós damos a Deus, é o reflexo da importância que nós damos a Ele. E num tempo onde esses dias eu orando, meditando na palavra e naquilo que o Espírito Santo estava revelando à minha mente na oração, eu me consolidei, renovei minha mente em achar que esse tempo sem previsão realmente pertence só a Deus e à soberania de Deus. Eu vou falar por quê. Há uns meses atrás, eu falei assim para Maureen: amor, até janeiro, quando a gente for viajar de férias, o negócio já vai estar tudo tranquilo, a pandemia já vai ter acabado. Ixi, amor, até janeiro. Até janeiro está tudo certo. Começou a sair umas notícias, e eu disse assim: bom, amor, até janeiro, não sei, vai estar, né, mais ou menos, mas pelo que eu estou vendo, até janeiro a gente já vai estar vacinado. A gente já vai viajar, a gente vai viajar vacinado. Aí que bom, que beleza, né, cara? Você pensou isso também, Fidel? Você também fez essas previsões também? Eu estava pior que a mãe de Ná, né? Que errei tudo. Aí falei, cara, não, tá tudo certo. Cara, chegou um tempo, e pode perguntar para qualquer um: e aí, vai acabar quando? E aí, quando que a gente volta ao normal? Ninguém sabe. É um tempo sem previsão. E que legal isso. Porque até nisso se dá para glorificar a Deus, de saber que o único que conhece todas as coisas é o Senhor. E isso nos faz
acreditar, crer e amar ainda mais. Agora, porque eu creio e porque eu me apego ainda mais, precisa ser refletido naquilo que eu estou honrando a Ele ainda mais. Porque não tem como servir ao Senhor do nosso jeito, precisa ser do jeito dele. Caim e Abel deram ofertas ao Senhor e Caim foi reprovado por Deus, não porque deu frutos da terra, mas porque Abel deu as suas primícias ao Senhor. E Caim pegou daquilo que era da sua colheita, sem se atentar àquilo que era primeiro. Mas Caim e Abel não tinham a Bíblia para ler, que teria que ser o primeiro. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, para saber que tinha que ser primícias a Deus. Mas ontem nós lemos Apocalipse 12:13, nesse tempo de jejum e consagração que nós temos. E Apocalipse 13, versículo 8, se não me engano, diz assim: ao cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios 15, 20, ele é o primogênito dentre os mortos. Tiago 1,18, a Bíblia vai dizer que nós somos feitos as suas primícias. Somos feitos as suas primícias. Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo, como um filho primogênito, como as primícias do Senhor. Já havia da parte de Deus uma honra em oferecer aquilo que era primeiro. Então, tudo que vem depois, ou seja, toda a criação precisa entender aquilo que Deus já havia feito, já havia oferecido ao Cordeiro como uma oferta e como primícias. Caim e Abel não tinha uma Bíblia para ler, para saber, para se orientar, que é o primeiro a Deus, que é o primeiro ao Senhor. Mas ele devia ter uma revelação em seu coração de que a Deus se oferta, se vive dessa maneira e só dessa maneira, e não tem como honrar a Deus de outra maneira. Por isso que os nossos devocionais pela manhã, ou o jeito, o hábito que você tem pela manhã é tão importante para que o seu dia seja abençoado, para que você não peça apenas socorro a Deus no meio do seu dia, mas para que todo o seu dia seja abençoado, as suas primeiras horas, seu primeiro respirar, suas primeiras palavras, o seu primeiro pensamento, é uma dedicação a Deus, como oferta do seu tempo, como oferta da sua vida. E aí o resto, tudo que é primeiro precisa ser consagrado ao Senhor. O que Eva fez? Eva comeu o fruto e depois ofereceu a Adão. A gente vê o contrário em Jesus, quando ele reparte o pão e depois oferece a todos os seus discípulos. Mas antes de tudo, ele consagrou a Deus o pão que ele ia oferecer e repartir aos seus discípulos. E às vezes a gente ainda está com essa síndrome do Éden, com essa síndrome ainda de Adão, que a gente come, se beneficia daquilo que não é nosso, porque aquilo que é de Deus não pertence a nós. É por isso que Malaquias, quando vai falar com o povo de Israel, porque não estava honrando a Deus, que às vezes que a gente só pega o versículo 3:10,
roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. Mas Malaquias não fala apenas de uma desonra a dízimo e oferta, mas fala de uma desonra do povo de Israel para com Deus, porque Deus não era o primeiro. E a gente vai vivendo com essa síndrome do Éden, onde a gente se beneficia daquilo que não é nosso, e para a gente ficar bem com Deus e consigo mesmo, a gente pratica uma religião onde a gente reparte um pouco daquilo que eu já comi, daquilo que pertence a mim, daquilo que é só meu. E a gente pede para Deus abençoar aquilo que eu estou repartindo, ou aquilo que eu estou vivendo. Coloque isso na sua vida, coloque isso como uma vida religiosa. Eu vivo do jeito que eu quero, Deus não tem primazia em nada na minha vida, mas eu tento viver uma vida religiosa, abençoando, sendo um abençoador ali, mas daquilo que eu já comi, me satisfiz, estou fazendo isso com o meu tempo, estou fazendo isso com a minha renda, estou fazendo isso com os meus bens, estou fazendo isso com tudo, mas eu estou abençoando. Do contrário, Jesus, tendo dado graças, consagrou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado por vós. Então ele reparte aquilo que ele já tinha consagrado ao Senhor, e aquilo que ele não é o primeiro a se beneficiar. E essa deve ser a nossa religião, de primeiro dar a Deus, de primeiro consagrar ao Senhor, de primeiro consagrar tudo a Deus. Uma vez, faz tempo, eu vi uma postagem na internet de alguém doando um bem a alguém. E aí o título é: isto é evangelho. De alguém que estava doando uma coisa a alguém. Isto é evangelho. E aí eu não concordei, porque a Bíblia não concorda. Isso não é evangelho, porque Deus vem primeiro. E aí um adúltero pode doar alguma coisa e todo mundo achar que isso é o evangelho, mas o adúltero não faz parte do reino dos céus e não vai ter parte no reino dos céus. Um ladrão pode fazer isso e eu falar: isso é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. O evangelho precisa ter uma transformação de Cristo em nós, a ponto de que Deus é o primeiro. E aí tudo que eu consagrei ao Senhor, tudo que eu dei primeiro a Deus, vai servir depois para o meu benefício, para repartir e para ser o abençoador. Êxodo, abre lá rapidinho, Êxodo 4, 22, sabe, tipo assim, sabe quando o leão fica, acho que no Coliseu, o leão ficava com fome, aí soltava o leão lá no Coliseu lá, tinha uns cristãos e o leão ia para cima dos cristãos, sabe? Já viu isso nos filmes tal, que estava faminto, tá ligado, sabe? Tem histórias de cristãos que se jogavam na frente dos leões, para os leões comer ele mesmo, para ele não negar a fé, sabe? É mais ou menos isso. Deixa o pastor 2 semanas sem pregar, é igual um leão que está com fome, que quando pega o microfone quer pregar, entendeu? Mas vou rapidinho então. Êxodo 4, 22. Vamos lá. Êxodo, depois, se você quiser, eu passo todos esses versículos que eu falei, tá? E os que eu anotei e não falei também. Mas Êxodo 4, 22 diz assim: dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Deus chamou Israel de filho primogênito, e o primogênito, e o que é primeiro, serve para quê? Para ser consagrado ao Senhor. E aí Deus disse assim: Moisés, fala para Faraó falar que Israel é o filho primogênito de Deus,
E a única coisa que o filho primogênito precisa ser consagrado a Deus, porque é primeiro. Eu digo-te, pois, deixa meu filho ir para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho primogênito. Deus disse isso para Moisés, dizer para Faraó: diga isso, se não deixar o meu filho primogênito ir me servir, porque o filho primogênito, tudo que é primeiro, é primícias ao Senhor, é consagrado a Deus, eu vou matar os primogênitos deles. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Sim ou não? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu perdi o outro versículo. Eu acho que é Êxodo 34. Abre lá em Êxodo 34, 26. Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras com o Senhor, 40 dias e 40 noites não comeu pão. Não é esse que eu queria, é Êxodo 13. Acho que é esse, Êxodo 13, de 11 a 15, o 2 primeiro, Êxodo 13, versículo 2. Não se perde não, vamos lá, estou terminando. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Todo o capítulo é uma consagração dos primogênitos, tudo que é primeiro, tudo que é primícia a Deus, tudo. E aí o versículo 11 diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiverem os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, serás desnucado, mas todo primogênito do homem dentre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responde-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endureceu-se Faraó para nos deixar sair. O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais nos teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus então lhe disse assim: o meu filho Israel é primogênito, deixa ele servir, porque senão eu vou matar os primogênitos dos egípcios. Faraó endureceu o coração, não deixou Israel ir. Deus passou aquilo que é conhecido como a Páscoa. Deus passou pelo Egito, matou todos os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos de Israel não foram mortos. Quando Israel entrou na terra prometida, Deus deu uma ordenança, um mandamento, e disse: eu comprei para mim todos os primogênitos, porque eu não matei nenhum primogênito de Israel. Então todo aquele que é primeiro aqui nessa terra, na família de vocês, será consagrado a mim, porque Deus tinha o direito de resgate. Ele comprou, ele não matou nenhum primogênito, só os primogênitos dos egípcios que morreram. Deus tinha comprado todos para ele. Por isso que deveria ser oferecido a Deus. Por isso que era primícias ao Senhor. Porque tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Tudo aquilo que é primeiro pertence ao Senhor. Aí coloque isso agora na tua vida e tente pensar, adequar, encaixar
e pensar todas as raízes, assim, os galhos, os ramos que nós temos na vida, e coloque Deus em primeiro. Ele precisa haver um exercício do coração para que Ele seja primeiro. E tudo aquilo que nós nos beneficiamos daquilo que é primeiro, você está se beneficiando daquilo que não é seu. É uma contravenção, é um roubo, é de Deus. E a bênção de Deus é liberada sobre tudo e todos, daquilo que o primeiro for consagrado a Ele, daquilo que eu não me beneficiei, porque não pertencia a mim, pertencia a Deus. Faça um esquema aí, converse. Converse aí, como que a gente vai adequar a vida. Lá em casa a gente adequou com o Luke e com a Mel, porque já pensou, é mais fácil, o resultado lá na frente vai ser melhor. A gente não aprendeu assim quando criança. Então, tipo assim, a gente está tentando ensinar o seguinte: o Luca e a Mel acordou, precisa ser um devocional. Então eles já estão fazendo devocional, fazem sozinho. Então não tem desenho, brincadeira, não tem obrigação, isso é só depois. A gente fez esse esquema da rotina para tentar inculcar. Deuteronômio diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, e inculcarás isso aos teus filhos de dia e de noite, ao deitar, ao levantar, toda hora, em todo o tempo. Deus precisa se fazer presente em todo minuto. Todo mundo sendo gente normal. Todo mundo sendo gente normal. Se você assistir uma pregação do YouTube, você não é mais espiritual daquele que assiste uma série da Netflix. Todo mundo sendo vivo, todo mundo vivendo normal, vida normal, gente normal. Porque a expressão a Deus, a importância que Deus tem é que conta. É o que conta. E a importância que nós damos a Ele é só se Ele for o primeiro. Se Ele não for o primeiro, nós não damos tanta importância assim ao Senhor. E quando nós o chamamos de Senhor, nós dizemos que Ele é dono. Agora eu lhe pergunto, dono do quê? De tudo. E eu vou te perguntar, qual é o nome do dono desse salão aqui? Você sabe ou não? Anivaldo. Mas o nome, o dono mesmo, de verdade, se a gente for ver bem mesmo, se a gente for olhar direito e ver bem mesmo, o dono é Deus. O Anivaldo é gerente. Porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor e tal, e pela misericórdia de Deus, é Deus a quem paga, é Deus a quem dá graça, é Deus a quem manda os seus filhos, é Deus que levanta os guerreiros. Então quem é dono lá da sua casa, lá que você comprou lá, graças a Deus, louvou o Senhor, assinou o papel na caixa e falou: glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, conquistei minha casa própria. Quem é dono? For ver bem mesmo, é Deus. Você só é o gerente. E com muito amor, com muito love, com muito custo, você fez um filho maravilhoso, lindo. Seu filho nasceu lindo, a coisa mais perfeição do mundo, seu filho amado do Senhor. For ver bem mesmo, o dono dele é Deus. Você só é o gerente dele, só é o mordomo. E a Bíblia fala mordomo, só o que administra. Como num discipulado ontem intenso que eu tive com o Luca, eu disse a ele: se precisar de Deus, eu estou aqui. Deus confiou a mim a responsabilidade de manifestar quem Deus é na sua vida. Estou aqui, filho, estou aqui. Então o meu emprego maravilhoso que Deus me deu, for ver bem mesmo, o dono de tudo aquilo lá é Deus.
Se a gente for ver bem, eu estou trabalhando para Deus. Não estou trabalhando para o meu patrão. Ele é só gerente daquilo que Deus é dono de tudo. E aí eu pensando dessa maneira, dessa forma, onde é que Deus está na minha vida? Deus está na minha vida quando no primeiro de tudo Ele está. Ele não vai entrar no meio do negócio, no meio da relação. Eu estou aqui também. Cheguei, gente, estou abençoando aí. Deus, eu mesmo abençoo. Deus não está nisso daí. Então o Kleber quer matar todo mundo no coração. E o pior disso tudo é que não filmou. Pior não é cair esse negócio. O pior é que não filmou. Não é, Edson? Para eu terminar aqui, eu vou deixar outros versículos, tá? Senão eu vou embora aqui igual um leão faminto, tá bom? Mas para terminar, esse mês a gente está em um tempo onde você pode decidir por uma cultura diferente, por hábitos diferentes, por comportamentos diferentes. Ao começo de tudo, é lá no teu coração, de saber que servir a Deus não há opções de como servi-lo. Há um jeito de Deus para servi-lo, para amá-lo. É Ele sendo primeiro em tudo. Em tudo. Sendo primeiro em tudo. Como começa o seu dia? Começa revendo isso. Como é que começa o seu dia? Como é que tem andado teu coração? Como é que começa o dia do seu trabalho? Como é que termina seu dia? Como é que é a sua relação com tua esposa, teus filhos, tua relação com as pessoas? Onde é que Deus se encontra nisso tudo? E não adianta você falar, não, mas eu tenho evangelizado, mas eu tenho pregado, eu tenho ofertado. A Deus, a oferta é primícia. A Deus é oferecido o melhor. A Deus é oferecido o primeiro. Ele precisa ser o primeiro a ser lembrado. O primeiro a ser honrado. Assim que se honra a Deus. Não se serve a Deus sem honra. Não se serve a Deus sem honra. Só com honra que nós servimos a Deus. Só para a gente terminar, eu vou ler 2 versículos aqui que está em Salmos 78, versículo 51. Salmos 78, 51. Diz assim: feriu todos os primogênitos no Egito, e as primícias da virilidade nas tendas de Cão. E Salmo 105, 36. Que diz assim: também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Já que o primogênito dele não pôde sair para ser consagrado a ele, então os primogênitos morreram. E está aí o risco que nós corremos quando nós não damos a Deus aquilo que pertence a Ele, aquilo que é o primeiro. Tudo morre. Tudo morre. O que é primeiro só tem um destino: ser oferecido a Deus. Comece a mudar o seu estilo de vida, os seus pensamentos, seu coração. Comece a mudar.
Vamos tirar esse mês para isso, para consagrar a Deus e ter essa oportunidade de um reset. Não é porque o ano virou que mudou tudo, né? Não mudou, né? No outro dia parecia domingo, né? Estava vazio. Teve uns 3 domingos seguidos, não foi? Assim, parecia domingo. Não mudou. Não mudou. Nosso coração precisa mudar. O povo de Deus, a igreja do Senhor, que precisa honrar a Deus. A manifestação dos filhos de Deus é que a criação aguarda ansiosamente aos filhos se manifestarem. Os filhos se manifestam quando honram a Deus, quando honram ao Senhor. Estar aqui no domingo de manhã cultuando a Deus é um exercício de honra. Primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia que eu acordei 9h30 e vim e vim ainda. Acordei logo cedo e vi. É só um exercício, mas é um dos. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser, depois eu tenho outros versículos que eu não li. Depois eu posso até gravar um áudio para você, se você quiser ouvir mais sobre isso, para completar o teu pensamento, teu entendimento, teu estudo da palavra, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu só queria orar com todos. Vamos ficar em pé?